Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 59º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de Êxodo, capítulo 39 e 40, livro de Salmo, capítulo 45 e o livro de Apocalipse, capítulo 18. Tem em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, sendo assim nos aproximando de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão e minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvindo os nossos devocionais diários, orando junto conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente. A semente que está sendo semeada no dia de hoje, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Neste momento, peço que você repita junto comigo as palavras que vão de encontro com a vontade de Deus. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da palavra que está sendo semeada no dia de hoje. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Temos também que incentivar as pessoas a lerem a Bíblia, a estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. O mundo está buscando validações por opiniões e nós estamos buscando a verdade. E ela se encontra na sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Se desconecte de tudo e permita que a palavra adentre em seus corações. As vestes sacerdotais. Fizeram também de pano azul, púrpura e carmesim as vestes, finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A estola sacerdotal. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas finas e as cortaram em fios para serem tecidos com o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se uniam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola sacerdotal era de obra igual, da mesma obra de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix, engastadas em ouro, trabalhadas como quando se faz um sinete, com os nomes dos filhos de Israel. E puseram as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal por pedras de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O peitoral era quadrado e duplo. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado era a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Elas eram guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas, de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro.
e prenderam as 2 argolas nas extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes trançadas nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal por cima, com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e para que nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. As outras vestes sacerdotais. Fizeram também as sobrepeles da estola sacerdotal de obra tecida, toda de pano azul. No meio dela havia uma abertura, era rematada, como a abertura de uma gola, para que não se rasgasse. Em toda a borda das sobrepeles fizeram romãs de pano azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs em toda a borda das sobrepeles. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a borda das sobrepeles para se usar ao ministrar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, os turbantes de linho fino, os calções de linho fino retorcido e o cinto de linho fino retorcido e de pano azul, de púrpura e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de pano azul para prender a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. A obra do tabernáculo é concluída. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda do encontro. Os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vigas superiores, as suas colunas e as suas bases. A cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas e o véu do cortinado. A arca do testemunho, os seus cabos e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem, todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e o cortinado da porta da tenda. O altar de bronze, a sua grelha de bronze, os seus cabos e todos os seus utensílios, a bacia e o seu suporte. As cortinas do átrio, as suas colunas, as suas bases, o cortinado para a porta do átrio, as suas cordas, os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda do encontro. As vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel, toda a obra. Moisés examinou toda a obra e viu que a tinham feito segundo o Senhor havia ordenado. Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Deus manda Moisés armar o tabernáculo. Depois o Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, arme o tabernáculo da tenda do encontro.
Ponha nele a arca do testemunho e cubra-a com o véu. Ponha nele a mesa e coloque em ordem as coisas que estão sobre ela. Ponha nele também o candelabro e monte as suas lâmpadas. Coloque o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho e pendure o cortinado da porta do tabernáculo. Coloque o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a com água. Depois arme o átrio ao redor e pendure o cortinado à porta do átrio. Pegue o óleo da unção e unja o tabernáculo e tudo o que nele está. E consagre-o com todos os seus pertences, e será santo. Unja também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagre o altar, e o altar se tornará santíssimo. Depois, unja a bacia e o seu suporte e consagre-a. Faça com que Arão e seus filhos se aproximem da porta da tenda do encontro e mande que se lavem com água. Vista Arão com as vestes sagradas, unja e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Faça com que também os filhos de Arão se aproximem, vista-os com as túnicas e unja-os, assim como você ungiu o pai deles, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo, de geração em geração. O tabernáculo é armado. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pegou o testemunho e o pôs na arca. Passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também a mesa na tenda do encontro, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs também na tenda do encontro o candelabro diante da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda do encontro e o altar e a encheu de água para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o cortinado da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Amém.
Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 39, exposição bíblica dos versículos 1 a 43. Ao servir a Deus e ao povo, o sumo sacerdote usava 7 peças de roupa. Primeiro, calções, conforme capítulo 28, versículos 42 a 43. Segundo, uma túnica branca, capa em algumas versões bíblicas, conforme capítulo 28, versículos 39 e capítulo 39, versículo 27. Também encontramos em Levítico 8, versículos 6 e 7. Terceiro, um manto azul sobre ela, com sinos e romãs na borda. Êxodo 28, versículos 31 a 35 e capítulo 39, versículos 22 a 26. Quarto, o colete sacerdotal, traje sem mangas, bordada com ouro e fios de tecidos azuis, roxo e vermelho, e presa por um broche de pedra preciosa em cada ombreira, conforme capítulo 28, versículos 6 e 8, capítulo 39, versículos 2 a 7 e Levítico 8, versículo 7. Quinto, um cinturão decorativo, conforme Êxodo 28, versículo 8. Sexto, um peitoral cravejado com pedras preciosas, fixado ao colete sacerdotal, com cordas trançadas e presas às ombreiras, conforme capítulo 28, versículos 9 a 30, capítulo 39, versículos 8 a 21. E sétimo, um turbante de linho branco, mitra, em algumas versões bíblicas, conforme capítulo 28, versículo 39. O sumo sacerdote ostentava um medalhão de ouro com os dizeres: consagrada ao Senhor, conforme capítulo 28, versículo 36 e capítulo 39, versículos 30 a 31. Exposição bíblica dos versículos 2 a 7. O que importava neste colete sacerdotal não eram os tecidos, nem as cores. O importante eram os nomes de 6 tribos de Israel, estavam gravados em cada pedra de ônix, nas ombreiras, de acordo com a sua ordem de nascimento. Simbolicamente, toda vez que usava suas vestes rituais, o sumo sacerdote levava o povo sobre os ombros perante o Senhor. Se a igreja quiser ser fiel em seu sacerdócio santo, os cristãos devem servir a Cristo servindo uns aos outros e a um mundo perdido. Jesus disse: eu estou entre vocês como quem serve. Lucas 22, versículo 27. E é seu exemplo que devemos seguir. João 13, versículos 12 a 17. No clima espiritual cheio de poder do tabernáculo, seria fácil para o sacerdote ignorar as pessoas comuns lá fora, muitas com fardos e problemas e precisando da ajuda de Deus. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versículo 4. E finalizando a compreensão no capítulo 39, destaca o versículo 21. O sumo sacerdote não só levava o povo sobre os ombros, mas também sobre o coração. Se não tivermos amor sincero em nosso coração, não estaremos preocupados com as necessidades dos outros e não teremos desejo de ajudá-los. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. 1 João capítulo 3, versículo 18. Como servos de Deus, devemos ser capazes de dizer honestamente ao povo a quem servimos: eu os tenho em meu coração, conforme Filipenses 1, versículo 7. Compreendendo o capítulo 40, exposição bíblica dos versículos 1 a 38. O tabernáculo identificava Israel como o povo de Deus e o separava das outras nações, pois aquela tenda sagrada estava consagrada pela glória de Deus, conforme capítulo 29, versículos 43 a 44. Outras nações tinham edifícios religiosos, mas eles estavam vazios. Entretanto, o tabernáculo de Israel era abençoado com a presença da glória de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo fez uma aplicação deste extraordinário fato. Ele ressaltou que o esplendor do sistema legal de Moisés estava desaparecendo, mas que o brilho do evangelho da graça de Deus ficava cada vez mais glorioso, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 7 a 11. Esta foi uma resposta aos legalistas que ensinavam que a obediência à lei,
além da fé em Cristo, era o caminho de salvação oferecido por Deus. Atos 15, versículo 1. Afinal, por que acreditar em algo cuja glória está minguando? Compreendendo o versículo 16, o povo de Israel não fazia ideia do que Moisés havia experimentado no monte e também não tinha a menor ideia de que estava a ponto de ser rejeitado por Deus e destruído. Nunca subestime o poder espiritual de um homem ou mulher dedicado, que sabe como interceder a Deus. Uma de nossas maiores necessidades hoje é de intercessores que possam tomar posse das promessas de Deus e confiar que o Todo-Poderoso agirá com grande poder, conforme Isaías 59, versículo 16, capítulo 62, versículo 1 e capítulo 64, versículos 1 a 7. E eu finalizo a compreensão no livro de Êxodo, capítulo 40, com a exposição bíblica dos versículos 34 a 38. Depois que todas as coisas e todas as pessoas relacionadas ao tabernáculo foram consagradas ao Senhor, a glória de Deus encheu aquela tenda e permaneceu ali. A palavra hebraica traduzida por enchia, no versículo 35, é às vezes uma transliteração de Shekinah, a presença permanente de Deus, conforme capítulo 24, versículo 16 e capítulo 25, versículo 8. A presença da glória de Deus era tão intensa que Moisés não podia entrar no tabernáculo. A próxima vez que a glória do Senhor viria à terra foi na pessoa de Jesus Cristo, conforme João 1, versículo 14. Na tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, a palavra usada para a expressão estava sobre, mencionada em Êxodo 40, versículo 35, é o versículo grego usado em Lucas 1, versículo 35, e traduzida por cobrirá com a sua sombra. O ventre da Virgem Maria foi um lugar santíssimo, onde a glória do Senhor habitou na pessoa do Filho de Deus, pois o que o mundo fez com essa glória? Pregou-a em uma cruz. Hoje Deus não habita em templos, conforme 1 de Reis, capítulo 8, versículo 7, Atos 7, versículos 48 a 50. Edificações são dedicadas a Deus para serem usadas como espaço onde sua obra possa ser realizada em seu nome, adorado. Mas Deus habita em seu povo, e é nossa responsabilidade glorificar o nome de forma individual, conforme 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 20, e coletiva, conforme 1 de Coríntios capítulo 14, versículos 23 a 25. Que tragédia seria se a glória se fosse e tivéssemos de escrever e acabou? Onde está a glória? Em nossos edifícios. 1 de Samuel capítulo 4, versículo 21. Como seria muito melhor se, assim como Moisés, fizéssemos tudo de acordo com o modelo celestial, a fim de que a glória de Deus se fizesse sentir no meio de nós. O ungido de Deus e a sua noiva. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lírios. Dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. O meu coração transborda de belas palavras. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de um hábil escritor. O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se extravasou nos seus lábios. Por isso Deus o abençoou para sempre. Cinja a espada no seu flanco, herói. Cinja a sua glória e a sua majestade. E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. O Senhor, ó Rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso Deus, o seu Deus, o ungiu com o óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas roupas cheiram a mirra, aloés e cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que o alegram. Filhas de reis se encontram entre as suas damas de honra. À sua direita está a rainha enfeitada com ouro finíssimo de Ofir.
Ouça, filha, olhe e preste atenção. Esqueça o seu povo e a casa de seu pai. Então o rei ficará encantado com a sua formosura. Por ser ele o seu senhor, incline-se diante dele. A filha de Tiro virá trazendo presentes. Os mais ricos do povo lhe pedirão favores. A filha do rei é toda formosura no interior do palácio. Os seus vestidos são enfeitados de ouro. Em roupas bordadas conduzem-na diante do rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à sua presença, ó rei. Serão conduzidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em lugar de seus pais estarão os seus filhos, colocados como príncipes por toda a terra. Farei com que o seu nome seja celebrado de geração em geração, e assim os povos o louvarão para todo o sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 45. Este é um cântico para o coração oriundo de uma alma inspirada e emocionada. O coração do salmista estava fervilhando de palavras bonitas, pois ele estava escrevendo sobre o tema mais importante do universo, a glória do Filho de Deus. É claro que aquele que é maior do que Salomão, Mateus 12, versículo 42, está presente neste belo salmo e que ele é Jesus Cristo, Rei dos Reis. Se essa fosse apenas uma canção de amor secular, por que então seria dada ao dirigente do coro para ser usada na adoração do Senhor em seu santuário? Nós amamos Jesus, embora nunca o tenhamos visto, mas um dia contemplaremos o Rei em sua formosura e seremos como ele. O escritor também se maravilhou com o seu belo discurso, mas o mesmo aconteceu com as pessoas que o ouviram pregar e ensinar na terra. Marcos 1, versículo 22, capítulo 6, versículo 2, capítulo 11, versículo 18, Lucas 4, versículo 15, versículo 22 e versículo 32 são as referências. Visitantes vieram de terras distantes para ouvir a sabedoria de Salomão. 1 de Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34. Mas o Pai escondeu todos os tesouros da sabedoria divina em Jesus Cristo, conforme Colossenses 2, versículo 3. Salomão morreu e, com exceção do que escreveu nas Escrituras, sua sabedoria se foi com ele. Mas Jesus é eternamente bendito, conforme Salmos 45, versículo 2. Cristo tem um trono para sempre, versículo 6. E seu nome será louvado pela eternidade. Versículo 17. Exposição bíblica dos versículos 3 a 5. Jesus está lutando pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, conforme versículo 4. E é difícil acreditar que alguém iria querer se opor a esse tipo de batalha, enquanto compartilha o amor do Senhor, serve aos outros e declara a palavra. O povo de Deus está promovendo a paz e procurando reconciliar homens e mulheres com Deus, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 a 21. O Pai prometeu dar aos seus filhos as nações da terra como herança, Salmos 2, versículos 8 e 9, e ele cumprirá essa promessa. Exposição bíblica dos versículos 6 e 7a. O escritor afirmou claramente o reino eterno do Filho eterno de Deus. Seu reinado também seria justo e todo o mal seria removido. Jesus Cristo está reinando agora no céu, sentado à direita do Pai. Exposição bíblica dos versículos 7b a 9. A unção no versículo 7b não é a sua unção como rei, mas como o noivo na festa de casamento. Enquanto o rei se prepara para conhecer a noiva, os músicos tocam belas músicas. Nos tempos antigos, o noivo judeu ia à casa da noiva para reivindicá-la e, em seguida, a levá-la para sua casa. É isso que Jesus fará quando voltar para reivindicar sua igreja, conforme 1 de Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18.
Exposição bíblica dos versículos 10 a 13. Hoje, a Igreja de Jesus Cristo é reconhecida pelo mundo e parece velha e enrugada por causa da deterioração interna. Virá o dia, contudo, em que ela se levantará como uma noiva gloriosa, irrepreensível, sem mancha nem ruga, conforme Efésios 5, versículo 27. Apesar de ser muito criticada hoje, a igreja, nesse grande dia, estará linda e trará glória, grande glória a Cristo, conforme Efésios 1, versículo 6 a 12. E finalizando a compreensão do capítulo 45, a exposição bíblica dos versículos 16 a 17. Enquanto o rei e sua rainha estão separados, o escritor pronuncia uma bênção. Falando especialmente ao rei, os pronomes são maiúsculos. Podemos parafraseá-la desta forma: por melhores que tenham sido seus antepassados, seus descendentes serão ainda melhores. Eles são príncipes em toda a terra, não apenas oficiais do governo do reino. Você reinará para todo sempre, e seu nome jamais será esquecido. O povo irá louvá-lo para sempre. O anúncio da queda da Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu! Caiu a grande Babilônia! Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Porque os pecados dela se acumularam até o céu e Deus se lembrou das injustiças que ela praticou. Retribuam-lhe, como também ela retribuiu, paguem-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturem dobrado para ela. O quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os lamentos dos admiradores da Babilônia. Os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio. E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: Ai! Ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo:
Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. E todos os pilotos e todos aqueles que viajam pelo mar, e marinheiros, e os que ganham a vida no mar ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: "Que cidade se compara à grande cidade?" Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: "Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua riqueza, porque em uma só hora foi devastada. Alegrem-se por causa dela, ó céus! E também vocês, santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela." A ruína da Babilônia é completa e definitiva. Então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: "Assim com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca, jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra. Porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra." Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 18, trago a exposição bíblica dos versículos 1 e 2. A Babilônia não era apenas uma cidade antiga e um império poderoso, mas também o símbolo da religião da humanidade contra Deus. No capítulo 18, a Babilônia apresenta o sistema mundial da besta, principalmente em seus aspectos econômicos e políticos. Ao mesmo tempo, João chamou a Babilônia de cidade pelo menos 6 vezes, conforme capítulo 14, versículo 8. Capítulo 17, versículo 18, capítulo 18, versículos 10, 16, 18 a 21. Certamente os leitores de João imaginavam o Império Romano enquanto liam estas palavras sobre a Babilônia. Compreendendo o versículo 2, a igreja, a noiva do Cordeiro, é a habitação de Deus, Efésios 2, versículo 22. A Babilônia, por outro lado, é a morada de Satanás. Compreendendo o versículo 3, o sistema mundial satisfaz os desejos dos moradores da terra que seguem a besta e rejeitam o cordeiro. Porém, as coisas do mundo nunca satisfazem ou duram para sempre. O amor aos prazeres e bens é apenas uma forma insidiosa de idolatria, demoníaca em sua origem e destrutiva em seu resultado. Exposição bíblica dos versículos 4 a 8. Esta admoestação faz um paralelo com Jeremias 50, versículo 8 e capítulo 51, versículos 6 e 45. Em todas as eras, o verdadeiro povo de Deus teve de se separar do que é mundano e contrário ao Senhor. Quando chamou Abraão, Deus ordenou que ele saísse de sua terra. Gênesis 12, versículo 1. Deus separou a nação judaica do Egito e advertiu os israelitas de não voltarem. Da mesma forma, a igreja hoje é ordenada a se separar do que é ímpio, conforme Romanos 16, versículos 17 e 18, e 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e capítulo 7, versículo 1. Compreendendo o versículo 8, o povo de Deus não deve demorar em se separar do sistema do mal, porque o juízo de Deus virá de repente e a Babilônia será destruída em um único dia. Às vezes, o juízo de Deus trabalha em silêncio como uma traça. Oséias 5, versículo 12. Mas, em outras, eles são como um leão. Oséias 5, versículo 14.
vindo subitamente na primavera sem possibilidade de escapatória. Em um dia, todo o império econômico entrará em colapso, mas aqueles que têm a sua cidadania no céu se alegrarão com o juízo de Deus. Exposição bíblica dos versículos 9 a 19. Este longo parágrafo descreve o pranto dos negociantes enquanto veem a Babilônia virar fumaça e todas as suas riquezas sendo destruídas. A imagem aqui é de uma cidade antiga próspera que é visitada por muitos navios. A riqueza da cidade sustenta muitas nações e emprega muitas pessoas. Não só os negociantes lamentam a queda da Babilônia, versículo 11, mas os reis da terra também lamentarão, versículo 9. Afinal, negócios e governos estão tão interligados que o que atinge um afeta o outro. Exposição bíblica dos versículos 20 a 24. Em contraste com o lamento dos reis e dos negociantes, está a alegria dos habitantes do céu com a queda da Babilônia. O povo de Deus precisa olhar para os eventos pela perspectiva divina. Na verdade, somos ordenados a alegrar-nos com a derrota da Babilônia, porque, neste juízo, Deus reivindicará os seus servos que foram martirizados, conforme capítulo 6, versículos 9 a 11. E eu finalizo a leitura da Bíblia e a compreensão do livro de Apocalipse, capítulo 18, comentando o versículo 20. Não devemos pensar que esta voz de celebração nos convida a achar bom que os pecadores sejam julgados. A realidade do juízo divino deveria sempre partir nosso coração, pois estamos cientes de que pecadores perdidos são condenados ao castigo eterno. A alegria nesta sessão se concentra no justo juízo de Deus, ou seja, no fato de que a justiça foi feita. Os estudiosos da Babilônia podem, cômoda e facilmente, discutir esses assuntos em casa. Se estivéssemos com João em Pátamos, ou com os santos que sofriam, a quem ele escreveu, poderíamos ter uma perspectiva diferente. Nunca devemos alimentar a vingança pessoal, Romanos 12, versículos 17 a 21, mas nos alegrar com os juízos justos de Deus. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus.